Olá! O nosso tema da aula de hoje é ordem de reação, um tema que muitos acham um tanto complicado. Pode até ser, mas complicado não necessariamente significa difícil. A gente vai tentar entender qual a dependência quantitativa da velocidade de uma reação com a concentração de reagentes, que dos 4 fatores clássicos que afetam a reação, é o único que obrigatoriamente varia durante uma reação. Uma vez que a superfície de contato ela é constante, o catalisador também é constante, ou ele está presente desde o início ou não. E a temperatura, mesmo que na prática varie um pouquinho, pode ser mantida constante em laboratório. Então, para a gente entender direitinho o que é essa história de ordem de reação, eu trouxe a análise de 3 casos clássicos de 3 reações químicas. Se ficar muito complicado, dê uma pausa, vá ao banheiro, vai tomar uma aguinha, mas não desista. No fim você vai ver que é tudo muito simples e que vai poder ser aplicado para muitas outras coisas com as quais com certeza vocês vão se deparar. Vamos aos casos então. Olha que interessante esse caso aqui. Trata-se de uma reação de decomposição, conforme está mostrado aqui na equação química, né? Veja, apenas uma substância dando origem a 2, de modo que a velocidade depende apenas das colisões que acontecem entre as moléculas de N2O5, ou melhor, entre as moléculas de pentóxido de dinitrogênio. Vamos dar uma olhadinha no que acontece com os dados aqui, ó. Essa tabela ela mostra a concentração do único reagente da reação, o pentóxido de dinitrogênio, e a velocidade que é verificada no iniciozinho da reação, justamente quando a concentração é a que está marcada em cada uma das linhas aqui. Então, olha só, num primeiro experimento, a concentração inicial de N2O5 foi de 0,010 mols por litro. E a velocidade que foi verificada nesse iniciozinho, quando a concentração era de 0,010, foi de 0,016 mols por litro por hora. No segundo experimento, todas as condições foram mantidas idênticas, exceto a concentração de N2O5, que de 0,10 foi para 0,020. O que era de se esperar? Que a velocidade aumentasse. Realmente, ela foi de 0,016 para 0,032, ou seja, exatamente o dobro. Dobrou-se a concentração de N2O5 e, como consequência, a velocidade inicial dobrou também, conforme mostram os dados. Veja que ainda existe um terceiro conjunto de dados mostrando a concentração de 0,030, ou seja, o triplo da concentração usada no primeiro experimento, e a velocidade também foi o triplo. Temos aqui o caso, então, de uma reação que depende da concentração, como nós esperávamos, mas que tem velocidade diretamente proporcional, ou seja, se eu dobro a concentração, a velocidade dobra. Se eu triplico a concentração, a velocidade triplica. Reações que se comportam dessa maneira são chamadas justamente de reações de primeira ordem, uma vez que a velocidade é diretamente proporcional à concentração do reagente. Bom, primeiro caso então, espero que tenham entendido, é das reações de primeira ordem, quando a velocidade é diretamente proporcional à concentração de reagente ou dos reagentes. Vamos ao segundo caso para ver o que tem de diferente. No nosso segundo caso, temos também uma reação de decomposição, vejam, que depende exclusivamente de uma única substância, das colisões que acontecem entre moléculas dessa substância para dar origem a 2 outras substâncias. E a tabela segue a mesma ideia do primeiro caso, ou seja, variou-se a concentração dessa substância, do etanal é o nome da substância, e avaliou-se o que aconteceu com a velocidade. Da mesma forma que no primeiro exemplo, vejam, conforme a concentração foi aumentando, a velocidade foi aumentando também. No primeiro caso, a gente tinha aqui, para uma concentração de 0,10 mol por litro, uma velocidade de 0,085 mol por litro por hora. Essa concentração, uma vez aumentando, a gente vê que a velocidade, como consequência, aumentou também. Porém, existe uma diferença do primeiro caso. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas primeiras linhas,
nesses dois primeiros experimentos. No primeiro caso, uma vez dobrando a concentração, a velocidade dobrava, e não foi o que aconteceu aqui. Vejam, ela foi de 0,085 para 0,34, que equivale a 4 vezes 0,085. Vamos ver se dá para entender. Olha só, comparando o primeiro experimento com o terceiro experimento, a concentração foi triplicada. Aumentou a velocidade? Aumentou, mas não apenas 3 vezes. 0,765 é exatamente 9 vezes 0,085. Ou seja, quando duplicamos a concentração, a velocidade quadruplicou. Quando triplicamos a concentração, a velocidade nonuplicou. O que isso nos parece? Certamente, essa reação não é de primeira ordem. A velocidade não está variando da mesma forma, na mesma proporção que a variação da concentração, porém ela está variando de forma elevada ao quadrado. Vejam, dobrei a concentração e a velocidade quadruplicou. 2 ao quadrado, 4. Quando a gente triplica a concentração, a velocidade nonuplica. 3 ao quadrado, 9. Não sabemos ainda por quê, mas essa reação é a característica reação de segunda ordem, ou seja, a velocidade não é diretamente proporcional à concentração, mas ela é proporcional ao quadrado da concentração. Nesse caso, a gente também tem uma velocidade dependente da concentração, sim. Se a concentração é maior, claro que vai haver mais colisões eficazes. Porém, ao contrário da reação de primeira ordem, na reação de segunda ordem, a velocidade é dependente do quadrado da concentração. E agora, o que será que vai acontecer no terceiro caso? Vamos lá, falta pouco. No nosso terceiro e último caso, nós temos uma reação um tanto diferente em relação aos casos anteriores. Vejam que não se trata de uma reação de decomposição, uma vez que ela depende das colisões entre dois óxidos, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. Na tabela, nós temos aqui então 3 colunas, uma para a velocidade inicial, outra para a concentração de CO e a outra para a concentração de NO2. Mas vejam bem, nos 3 experimentos a concentração de NO2 foi colocada exatamente a mesma, justamente para a gente poder verificar qual a dependência da velocidade com a concentração do monóxido de carbono, que vai se mostrar um tanto curiosa em relação ao que a gente sabe até agora. Vejamos por quê. No primeiro e no segundo experimento, a gente dobrou a concentração de monóxido de carbono, mantendo todo o restante igual às condições e à concentração de NO2. Do primeiro para o terceiro, triplicamos. E veja bem, o que aconteceu com a velocidade da reação? Nada. Ela manteve-se igual. Vejam bem, não vão cair no erro de dizer que a reação não depende do monóxido de carbono. Ela depende sim. Se eu não acrescentar monóxido de carbono, não existe reação química. Porém, a velocidade, ao que tudo indica, não depende da concentração de monóxido de carbono. Claro, essa concentração não pode ser 0, senão a reação não ocorre. Porém, ela sendo 0,1, sendo 0,2 ou sendo 0,3, isso não faz diferença alguma para a velocidade da reação. Vejam, não se trata de uma reação nem de primeira ordem, nem de segunda ordem. Quando a gente dobrou a concentração, a velocidade permaneceu a mesma. Daí dizer-se que se trata de uma relação de zero ordem em relação ao monóxido de carbono. É fácil entender por que zero ordem. Vejam bem, a gente dobra a concentração e não aconteceu nada. Por quê? 2 elevado a 0 é igual a 1, ou seja, manteve-se a velocidade. Vejam bem, não sabemos por que isso ocorre ainda. Porém, os dados mostram, agora pensando em conjunto, que para algumas substâncias a dependência é direta, ou seja, ordem 1. Para outras substâncias, a velocidade depende do quadrado da concentração, ordem 2 ou segunda ordem. E nesse último caso, um curioso caso, a velocidade não depende da concentração de uma substância. Então, essa reação aqui é de zero ordem em relação ao CO, em relação ao monóxido de carbono. E agora o caso mais curioso. Como é que pode eu aumentar, eu duplicar
eu triplicar a concentração e a velocidade não aumentar. Bom, isso daí é uma história razoavelmente longa e bem mais fácil do que a aula de hoje. E para checar se vocês entenderam direitinho, vamos lá então preencher o formulário, fazer as questões que eu selecionei para vocês. Vocês têm isso na apostila e o endereço está passando aqui embaixo, tá bom? Até mais, até a próxima!